Você sabia que muitas vezes a sua própria mente, né, a tua mente sobrevivente, né, a nossa mente, o nosso ego, que tem uma função principal, nos proteger, ela mesma pode estar criando todo tipo de instabilidade, todo tipo de escassez na nossa vida? Pois é. Meu nome é Alexandre Lourenção, sou terapeuta, mentor, professor, instrutor de autoconhecimento e de espiritualidade. Meu trabalho é aqui fazer essa conexão entre a matéria e o espírito e ajudar você a entender como funciona o jogo da vida para você conquistar uma vida de bem-estar, né? Mas entendendo a importância da espiritualidade, não como um lugar de renúncia, mas como um lugar de conexão, não mais como um lugar de separação, mas um lugar de unidade. Vamos lá. Deixa eu trazer uma história para você entender do que eu estou falando. Eu tinha um sonho muito grande de ser rico, de ser milionário, tá? E eu tenho lá os meus motivos para ter esse sonho, né? Eu venho de uma família onde a gente tinha uma vida boa, mas onde as coisas, né, eram valorizadas, as coisas boas, os bons, né, as boas coisas de qualidade. Então a gente não era uma família muito rica. Não, na verdade a gente não era rico, a gente era classe média, né? Não éramos ricos mesmo, porque a gente não tinha nem casa própria, né? A gente morava numa casa alugada, mas a gente tinha uma vida boa. Meu pai tinha um emprego razoável, minha mãe era professora, então a gente tinha uma vida razoável. Nós éramos 4 filhos, né? Mas a gente tinha acesso à cultura, a gente tinha acesso a coisas boas comidas. Meu pai era um cara de bom gosto, um cara culto. Todos nós fomos muito cultos, muito inteligentes, né? A cultura da leitura sempre esteve muito presente em casa, esse tipo de coisa. E mesmo ali, a gente crescendo ali, anos 60 e 70, né, nós desenvolvemos esse bom gosto, vamos dizer, pelas coisas, tá? Então, ali tinha muito essa coisa do que é bom, do que é gostoso e tudo mais e tal, tá? Então, a gente tem uma busca pelo bom, e o bom normalmente é caro, o melhor é caro. Esse é um ponto, guarda. Segundo ponto, eu, caçula, né, caçula de 4, né, tendo 3 irmãos mais velhos, para falar mais alto do que eu, tendo meu pai ali, né, um pai normal, um pai comum, né, uma certa indisponibilidade ali. Meu pai não era um cara que brincava com a gente, nunca foi um paizão, né, mas o meu pai estava presente, meu pai nunca teve amante, nunca abandonou a gente, meu pai não gritava, não xingava minha mãe, nunca bateu na gente, nunca nada, mas estava sempre no mundinho dele ali, bastante indisponível, né, e eu como o caçula, né, e eu lembro de uma situação onde teve um dia que eu estava ali em casa vendo televisão, tive até uns 6, 7 anos de idade, aí meu irmão mais velho chega, ele é 10 anos mais velho que eu, e ele chega, vai lá e liga o aparelho de som. E ele liga a música, né? Põe a música alta, eu vou lá e aumento a televisão. E ele vai e aumenta de novo, eu aumento de novo a televisão. Aí ele vira pra mim e fala, ó, cada vez que você aumentar a televisão, eu vou aumentar o som. Querendo dizer, né, eu cheguei, você não tem escolha. E naquele tempo, né, década de 70, a coisa era bem diferente. A gente tinha uma televisão em casa. Tá? Era uma televisão, meu pai tinha a cadeira do papai, então o papai tinha o controle remoto, que ele controlava, não tinha controle remoto nenhum, nessa época não tinha controle remoto, mas ele escolhia o canal, mas, né, o que nos confortava naquele tempo, que a gente tinha Globo, Record, Bandeirantes, Gazeta, era isso, tá? E não tínhamos nem videocassete naquele tempo, então era isso. Então assim, eu tenho um pai indisponível, eu tenho um pai que é bravo, um pai que é autoritário, um pai que não tem muita paciência com os filhos, então os filhos todos têm medo do pai. Eu tenho aquela mãe que é aquela figura, não, vou contar pro seu pai, não deixa o seu pai saber, né? Uma mãe que impõe um respeito muito, né? Ela entrega uma autoridade muito forte para esse pai, tá? E aí o que acontece? Eu quero dizer, eu perco a minha voz, né? Eu diminuo a minha voz. Né? Eu tenho 3 irmãos mais velhos do que eu tenho meu pai, né? Tenho minha mãe, tenho minha avó que morava em casa com a gente também. Então, eu tenho uma coisa muito forte do silêncio, né? Então, temos 2 características aqui. Tem uma característica de gostar de coisas boas, né? E de entender que isso, né? O que é bom, então tem uma tendência a ir procurar o que é bom, né? E por outro lado, eu tenho essa questão de ser o caçula, de não ter a minha voz. Né, de não me sentir ouvido, né, de não me sentir compreendido, reconhecido, seja lá como for, tá? Então assim, eu estava outro dia fazendo uma reflexão e eu fui, né, fazer uma leitura e perguntar, né, de onde que vinha esse sonho de ter riqueza, de ser milionário e essa coisa toda, de onde que vinha isso? Porque é muito comum as pessoas terem isso, né? E uma coisa muito importante antes de deixar
O Napoleão Hill, quando ele escreveu o livro dele, A Lei do Triunfo, em 1928, ele falou que o medo da pobreza era o maior medo do ser humano. Por quê? Porque o ser humano pobre perde o poder sobre si. O ser humano pobre, ele se submete ao poder do outro. E o maior medo que o ser humano tem é de perder o próprio poder. O interessante é que hoje, né, a nossa sociedade, ela impõe que as pessoas entreguem o poder. Né? A sociedade impõe questões ideológicas, onde você não pode mais falar o que você pensa, você não pode mais agir com naturalidade. Você tem que colocar sempre em primeiro lugar a fraqueza dos outros, né? Você vê que muito louco, a gente não valoriza o potencial dos outros, a gente valoriza a fraqueza. Então hoje, a gente não respeita mais quem tem sucesso. A gente é meio que obrigado a respeitar quem não tem sucesso. A gente é obrigado a considerar, respeitar quem não fez nada. E é um negócio muito doido, né? Porque se você pegar ali e olhar ali, por exemplo, para autores como Tony Robbins, o Tony Robbins fala muito da modelagem, né? Você modela por quem tem sucesso. Então a gente pega hoje quem tem sucesso, quem é rico, transforma numa coisa negativa, né? Quem é playboy, quem é riquinho, é Faria Limer, é esse tipo de coisa, né? Pejorativo do lado da riqueza e da abundância e do sucesso, sendo que a gente foi condicionado a ter sucesso quando criança, a gente foi criado para ser alguém, né? Isso é muito importante, a gente foi criado para ser alguém, e quando a gente chega na vida adulta, o ser alguém é uma coisa ruim. O ser rico é ser snob, é ser extravagante, seja lá como for, tá? Então traz esse aspecto muito negativo, né? Então, assim, a gente está entregando o nosso poder pessoal sempre, né? Então, o que acontece? Eu fui fazer esse questionamento para mim mesmo, né? Por que eu quero ser milionário? Por quê, né? Por que eu tinha isso? E por que, de onde que vem essa energia, né? E aí me veio uma resposta muito clara. Porque eu quero ser milionário, eu achava que era por uma questão de liberdade, porque eu queria experimentar tudo, né? Então esse é um ponto muito grande, né? Eu quero ter dinheiro para experimentar tudo. Mas aí numa leitura mais profunda eu entendi o seguinte: não, na verdade eu quero ser milionário porque eu não quero nunca ser pobre. Olha isso, né? Eu falei, uau! Então assim, o objetivo, né? O objetivo do sonho é para trazer uma proteção, é para compensar um medo de pobreza, o medo de não poder comprar as coisas boas, o medo de não ter as coisas boas. E um segundo ponto mais importante, né? O medo de ser humilhado. Porque quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não tem poder, né? A gente se submete ao poder do outro. E isso abre um espaço, por exemplo, para a gente ser humilhado, para a gente não ser ouvido. E é muito comum isso, é muito comum a gente ter esse sistema de crença, né? Onde a pessoa rica, ela não tem filtro, a pessoa rica não tá nem aí com o que ela fala, porque a pessoa rica não tem medo, né? A pessoa rica não tá querendo agradar ninguém, ela fala o que ela pensa. Então, por exemplo, você veja teve gente até falando, por exemplo, no próprio Steve Jobs, no livro dele, que ele era um cara tóxico. Como assim? Você pega um cara extremamente genial, um cara brilhante, e você vai falar que o cara é tóxico, porque o cara fala o que pensa, porque o cara explode, porque o cara grita, né? Tá, tudo bem, tem um limite de lado abusivo, mas não esse limite que as pessoas colocaram hoje, que qualquer coisa é tóxico, qualquer coisa ofende, qualquer coisa magoa, né? Você percebe? E por que tá todo mundo nesse lugar? Porque todo mundo foi condicionado a entregar o próprio poder pessoal, ninguém se banca mais. A pessoa vai vir e vai me xingar, sei lá, vai me falar de alguma coisa. Se eu não me identifico com aquilo, por que eu vou me ofender com aquilo? Né? Por que eu vou me ofender? Então não faz sentido. A gente só se ofende quando a gente abrir mão do nosso poder pessoal. Então assim, né? E quanto mais eu abro mão do meu poder pessoal, da minha força, da minha verdade, mais eu vou me enchendo de medos. E ao mais eu vou projetando os meus objetivos e os meus desejos, né? Eu vou projetando tudo aquilo, por quê? Para evitar coisas negativas. Então eu quero fazer uma determinada coisa, porque eu, na verdade, estou querendo mostrar para meu pai e para minha mãe que eu sou merecedor de algo. Eu quero conquistar determinada coisa, porque eu não quero nunca ter pobreza e não poder comprar as coisas boas, né? E me sentir desencaixado da minha família de origem, me sentir desencaixado daquele clã, né? Eu vou ter os objetivos, os sonhos, as coisas, sei lá o quê,
né? Por quê? Porque eu não quero me sentir humilhado. Não quero me sentir humilhado. Não quero ser humilhado. Porque a gente carrega esse tipo de coisa. E tem uma coisa interessante, né? Eu fiz a primeira série num colégio particular, num colégio muito forte que era frequentado pela elite paulistana, tá? E Colégio Ofélia Fonseca, Externato Ofélia Fonseca, isso foi em 1977. 77? 78, na verdade, 78, porque eu fiz de 6 para 7 anos, eu sou de 71. E a garotada lá era muito rica, muito rica, muito rica. E lá foi a primeira experiência que eu tive de bullying. O menino ficou, sei lá, o menino encanou comigo por causa das minhas manchas, minha sobrancelha e tudo mais e tal. E ele começou a me chamar de catapora e tudo mais e tal. Eu fiquei bastante assustado. Foi a primeira experiência que eu tive na vida daquilo, aquele tipo de coisa. E eu era uma pessoa que chamava atenção, né? Que eu era loiro, cabelo lourinho, né? O rosto todo cheio de mancha, todo manchado, isso aqui era tudo vermelhão, né? Sem uma sobrancelha, né? Então, mas era uma coisa que nunca tinha me atinado, nunca tinha me chamado a atenção esse tipo de coisa. Mas ali foi a primeira experiência que eu tive. Então eu acredito, né, que a humilhação vem daquele lugar. Então eu quero ser rico, porque se eu for rico, aquele menino nunca mais vai me humilhar. Se eu for rico, aquele menino nunca mais vai me assustar. Se eu for rico, né, eu não vou estudar num colégio porcaria do estado depois, onde eu vou estudar com um monte de repetente, que é um monte de gente que no meu tempo, tá? Né? No meu tempo a gente falava que era um bando de trombadinha, mas era mesmo, que era uma galera bem esquisita, né? Que era uma galera mais velha e que apavorava comigo, né? Sendo que ali eu estava no lugar de ser tratado como burguesinho, né? Coisa que eu não era. Então, fica muito claro para mim que a riqueza tem esse lugar, né? Que se eu for rico, as pessoas não vão me humilhar. E se as pessoas me humilharem, eu vou humilhar-as muito mais. Entendeu? Eu não vou precisar de ninguém. Então, assim, o dinheiro, a riqueza, ele traz essa ilusão de poder. Então, em algum momento, alguma situação, eu entrego o meu poder pessoal, né? Tomo esse desempoderamento para mim, crio esse medo da pobreza, esse medo da humilhação, esse medo de não ser visto, de não ser ouvido, esse medo de não participar, né? E projeto tudo isso num objetivo inalcançável de riqueza. Então, assim, o que estava me levando, o que estava me orientando na minha vida ali, era a questão do dinheiro. Esse era o ponto principal. O que estava me orientando era a questão do dinheiro, né? Poxa, mas cadê a paixão? Cadê o tesão? Seja lá o que for. Meu, isso aí foi suplantado pelo medo. Esse é o grande ponto. Esse que a gente tem que entender. Então, né, isso tudo para nós todos, para você que está aí me assistindo, fazer esse exercício, né, de olhar por que você quer o que você quer. Qual é o lado positivo, né? Qual é a virtude, vamos dizer assim, do que você quer. Né? Para mim, a coisa do dinheiro, de ser rico, era ter uma liberdade, conhecer o mundo inteiro, conhecer várias culturas, conhecer vários sistemas de crença, né? Expandir a minha cultura, a minha inteligência, meu conhecimento, né? E agregar isso no meu trabalho de desenvolvimento pessoal, nesse trabalho de ajudar as pessoas a encontrarem a própria verdade dentro de si, né? Saírem dessas amarras do ego, saírem desses medos, né? Resgatar o poder pessoal, ir atrás dos sonhos e prosperar. Porque quando você está alinhado com o teu sonho, quando você está alinhado com a tua alma, com a tua verdade, o universo vai trazer tudo. Isso é lei da atração. Você está no amor, você está no amor, você vai trazer aí tudo. Tudo vem com facilidade. Tudo vem com facilidade e suficiência, né? Mas quando a gente está no ego, a gente fica muitas vezes no esforço, que é contrário à alma, que é contrário à prosperidade, né? E a gente fica no exagero. Isso é muito louco, porque a gente acaba exagerando nas coisas, né? Então, assim, a gente ter essa noção, né? Qual era o objetivo, claro, para mim? Liberdade, para conhecer o mundo, para viajar, para aumentar a minha cultura, né? Mas qual era a proteção? Qual era a proteção que estava lá escondidinho lá dentro? Qual era o medo? O medo da pobreza, o medo de ser humilhado, o medo de não ter voz, o medo de não poder falar. E é muito doido, porque eu atraí muitas, mas muitas situações nesse nível na minha vida. Situações onde as pessoas vinham, falavam o que pensavam e não falavam nada. Onde as pessoas vinham, faziam uma brincadeira ou faziam algum comentário idiota e eu não me posicionava, né? Eu não tinha postura. Eu não me posicionava. Aí ficava quieto,
né? Aí eu sou bonzinho, fico quieto. E aí ficava ruminando aquela raiva, e aí ficava num ódio mortal, depois, né, vinha pro meu mundinho, aí o meu ressentimento todo explodia, e eu ficava numa vingança sem fim, né? E na minha cabeça eu ficava muitas vezes humilhando a pessoa, né? Então, esse é o grande ponto, né? E isso tudo me ajudou, por exemplo, a entender também que a minha maior dor é a humilhação. É a humilhação. É a humilhação. Talvez na infância, porque eu era o caçula, sei lá. Não sei. Né? Não sei. Várias coisas ficam me vindo na cabeça. Começa aqui a gravar os vídeos, né? Eu sou muito intuitivo, então começa a entrar um monte de coisa no campo. Então, assim, ter essa noção. Meu convite é: faça esta reflexão. Faça essa reflexão. Entenda, procure olhar para isso. Porque muitas vezes, porque aí eu fui entender, cara, o que estava exatamente me impedindo de ter riqueza, de chegar onde eu queria para ter a tal da liberdade, é porque isso tudo estava ancorado em medo. Medo de ser pobre, medo de ser humilhado, medo de ser invisível, medo de não ser visto. Né? Ou seja, o medo não é motivador de nada, o medo é motivador de sobrevivência. Enquanto a gente está no medo, a gente está na sobrevivência. Acabou. Entendeu? Quando você se liberta dos medos, quando você se liberta dos ressentimentos, principalmente se liberta das culpas, né, dos arrependimentos da criança interior, resgata o seu amor próprio, resgata o seu poder pessoal, se empodera, se banca, né? E o se bancar não é mais reagir, não preciso reagir se a pessoa fala alguma coisa, não preciso xingar se alguém me xinga, não, é simplesmente ignorar, né? Eu não preciso levar para o lado negativo como eu levava, então eu ficava quieto, mas ficava remoendo ali e criava um monte de cenas, né, de justiceiro, de humilhação na minha cabeça e ficava remoendo aquilo, né? Mas eu não preciso responder a pessoa, mas eu simplesmente ignoro. Eu não me identifico com aquilo. Quando você está no seu poder pessoal, você não se identifica com as coisas. Esse é o grande ponto, né? Então, assim, faça esse exercício, faça essa reflexão, né? O seu maior desejo, o seu maior sonho vai te proteger do quê? O que ele vai evitar na sua vida? Porque o que você está vibrando não é a realização do seu sonho. O que você está vibrando é o que você quer evitar. O que você está vibrando é o que você quer fugir. É o que está trazendo risco e ameaça. Ok? Se você achou interessante esse conteúdo, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda para as pessoas que você acha que precisa. Se você sente que você está travado nos seus sonhos, seus desejos, vamos conversar. A gente pode fazer uma sessão, né? A gente pode entrar num protocolo, ou eu posso te convidar para a mentoria que vai ter no segundo semestre, tá? Que é uma mentoria de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, né? Em espiritualidade, em neurociência, né? Para a gente entender como funciona essa dinâmica da vida. Tá? Nos protocolos a gente pode mergulhar nisso. Então, o meu primeiro protocolo é o resgate do poder da criança interior, é o resgate à cura da criança interior, e o segundo protocolo é o resgate do adulto interior, né? É o resgate de, né, primeiro eu resolvo a minha criança, protocolo 1, segundo eu resolvo quem eu me tornei, né? Saio das máscaras dos personagens que foram criados para proteger a criança ferida. Como eu não tenho mais a criança ferida, eu não preciso mais do personagem, então eu posso viver eu. Então é o resgate do poder da criança e o resgate do poder do adulto. Esse é o grande ponto, tá? Então os protocolos trabalham nesse sentido, ok? Então, muito obrigado aí, gratidão por você ter me acompanhado nesse vídeo aí, e vamos seguir em frente nesse trabalho, né, da gente evoluir, da gente expandir do que é verdadeiro, né, nesse momento de transição planetária, que parece que o mundo está enlouquecendo, mas não é não, são as nossas sombras vindo para fora, tá bom? Gratidão.